Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a doce consolação do Espírito Santo permeie a sua vida a cada dia mais. Estamos aqui mais uma vez para glorificar a Deus, para bendizer o seu nome e para buscar na sua palavra as orientações e as instruções que nos dão rumo, que nos colocam no prumo e que nos dão noção daquilo que agrada o coração de Deus e do que, aos olhos do Senhor, importa que nós façamos. Como estão vocês? Faço votos que estejam todos bem, com saúde, guardados e protegidos pelo Senhor e caminhando de forma vitoriosa, caminhando de forma bem-aventurada e, por que não dizer, debaixo das asas do Senhor. Como têm sido os seus dias? Como tem lidado com todas essas lutas, com todas essas incertezas, com todas essas crises que têm enchido a história dos noticiários e também afetado a nossa vida de forma objetiva e direta? Como você tem conseguido trabalhar todas essas questões, considerando que precisamos buscar sempre nossa saúde, nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual? Colocar todas essas variáveis em ordem não é uma tarefa fácil. Aliás, é uma tarefa superior à nossa própria condição humana. É uma tarefa que requer a presença de Deus na nossa vida, a fim de que nós possamos trabalhar, caminhar e viver na bênção do Senhor. E nós oramos, seguimos clamando a Deus, seguimos buscando a face do Senhor, a fim de que o Senhor venha em nossa direção e abra as portas para nós. Não somos capazes de resolver sozinhos coisa alguma. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E como isso fica claro diante de uma crise, não é verdade? Como fica notório, como fica incontestável o fato que somos limitados, carentes e dependentes de Deus. É impossível alcançar graça se não for pelo Senhor. Deus disse ao apóstolo Paulo: sem mim nada podeis fazer. No entanto, quando o Senhor se faz presente, veja como muda o cenário. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós saltamos de uma situação sem resposta, de uma situação totalmente desfavorável, para a bênção, para a vitória, para a glória e graça. Portanto, a chave é a presença do Senhor. A chave é a graça, superabundante graça do Senhor. Carecemos das mãos do Senhor a nosso favor, trabalhando por nós. Não somos capazes, em momento algum, de lidarmos com as nossas próprias limitações. Veja o que o salmista diz no Salmo de número 124. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. E veja se não fica clara a nossa necessidade de andar com Deus. Olha o que diz o salmista Davi
no Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Nossos inimigos, diz Davi, os homens que se levantaram contra nós, não fosse o Senhor, eles teriam nos engolido vivos. E olha o que ele continua dizendo no versículo 4. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ou seja, teríamos sido engolidos vivos pelos nossos inimigos. Teríamos sido afogados pelas águas das aflições, das tribulações, das angústias e das muitas crises que permeiam a nossa vida. Mas olha o que diz Davi, no versículo de número 6. Bendito o Senhor, aleluia. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Sabe aqueles que queriam nos engolir vivos? O Senhor não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aqueles que queriam me aprisionar, disse Davi, aqueles que queriam me agarrar, me fazer prisioneiro, o laço deles se quebrou. Igual o laço do passarinheiro, aquele que captura as aves para fazer delas prisioneiras, o laço se quebrou. E como um pássaro livre, nós pudemos voar. E olha o que ele conclui no versículo de número 8. Esse salmo é poderoso. Eu gostaria que você lesse depois com bastante calma, carinho e atenção. Olha o que Davi diz. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amados, amadas, queridos que me acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Entendem? Porque muitas pessoas encontram-se no cenário pandêmico, repleto de crises. Se formos elencar as crises, elas são muitas. Temos crise financeira, temos crise econômica, temos crise social. Agora tem uma tal de uma crise institucional. Os poderes executivo, legislativo, judiciário se desentendendo entre si. Isso para não falar nos ministérios e nas muitas situações desencontradas que estão diante de nós. Em meio a todas essas crises, quem olha para o homem se decepciona, se frustra. Quem olha para o homem se desaponta, tropeça e cai. Porque olha o que Davi diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor. E nenhum outro. O nosso socorro está no nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor. Eu não sei quais são as lutas que você está travando aí na sua vida. Conheço das minhas. Posso lhe assegurar que são muitas. Mas independente de quais e quantas elas sejam, o nosso socorro, a chave, a vitória, é a mesma resposta. Nós temos muitas perguntas para as quais há uma única resposta. O Senhor. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Não há outra resposta, não há outra saída, não há outro remédio, não há outro antídoto para os muitos venenos que estão sendo distribuídos por aí. O veneno da incredulidade, o veneno da idolatria, o veneno do pecado, o veneno da prostituição, do adultério.
um único antídoto para todos esses venenos. O nome dele é Jesus. O nosso socorro está no nome do Senhor. Não importa se os inimigos se levantaram contra nós, os homens vieram para nos engolir vivos. Não importa se as correntes das águas, as aflições, as tribulações, as muitas angústias dessa vida tentam nos engolir, nos tragar. Porque o inimigo, diz a palavra de Deus, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. E qual é o antídoto para isso? É Jesus. Pois Jesus não ruge como um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o antídoto, ele é a resposta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. João 14, versículo 6. Ele vai adiante de nós. Ele é quem prepara o nosso caminho. Se eu for para o Salmo 46, veja o que vem me dizer a palavra do Senhor. Salmo de número 46. Um salmo também muito conhecido, mas que eu faço questão de registrar aqui. Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro presente nas tribulações. Olha o que ele vem dizer no versículo 10 do mesmo salmo. Agora eu já não vou ler o salmo inteiro, leia depois, por favor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje, nesta noite de 3 de julho de 2020 é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o antídoto, ele é a resposta. Como eu disse há pouco, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E para não ficar só nessas palavras, vamos ainda a um outro salmo conhecidíssimo. Vem comigo. O de número 23. Esse muitas pessoas sabem até de cor. Olha o que ele diz. No versículo de número 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu estou diante dos meus adversários, dos meus inimigos, dos meus problemas, das minhas aflições, e o Senhor prepara um banquete. É desse Deus que nós estamos falando. Aí você pode argumentar comigo: mas e tudo o que nós estamos vivendo? E todas as angústias, e todas as aflições, e todos os medos? As pessoas têm medo. Ou os que não têm medo, não têm cuidado. Uns vão pelo lado do excesso de medo, outros vão pelo descuido e o descaso total. Mas eu posso lhe assegurar que a palavra tem resposta para isso. Quando ela diz, no mesmo Salmo 23, no versículo anterior ao que eu li, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu vou repetir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja como a palavra ela se encaixa, ela é perfeita, ela é precisa. O nosso socorro está no nome do Senhor. Lembram do que Simão Pedro disse para Jesus? Quando as pessoas começaram a ir embora, e Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês também querem ir? Simão respondeu: para onde nós iremos? Qual é o caminho para nós? Para onde é que nós vamos? Se somente tu tens palavras de vida eterna. Meus amados, eu tenho essa palavra ardendo no meu coração desde ontem.
E eu não acredito que Deus tenha colocado essa palavra no meu coração por acaso. Eu não creio em acaso, eu creio em propósito e vontade soberana do Senhor. Logo, podemos então deixar bem claro e entendermos que muitas pessoas estão deixando a sua fé se abalar, a sua esperança se esgotar. Então eu tenho que ter clareza em relação à palavra de Deus, que vem me trazer instruções objetivas, claras e precisas. Veja como essas palavras do salmista encaixam plenamente, perfeitamente a realidade que vivemos hoje. As coisas estão fora de controle para o homem. A ciência não tem respostas, os governantes estão literalmente sem saber o que fazer. Uns querem trancar todo mundo em casa, outros querem soltar todo mundo na rua, uns querem evitar o contágio ao extremo, outros já preferem que o povo se contamine de uma vez e assim já crie logo imunidade. Enquanto isso, não há tratamento comprovadamente eficaz. Enquanto isso, por causa da recessão criada pela quarentena, pelo isolamento social, pelo distanciamento social, surgiu o caos econômico. E aí uns querem que volte tudo, outros querem que não volte ainda. E quem eu vou ouvir no meio de todas essas palavras, essas falas diferentes? Se nós ligarmos a televisão ou abrirmos uma mídia social que traga informações, eu não estou falando de fake news, eu estou falando de notícias. Eu vou ouvir orientações opostas. E qual delas eu devo seguir? Eu tenho que seguir esta aqui. Esta orientação. O nosso socorro está no nome do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E a palavra não termina aí. Estou usando inclusive, para não dizer que estou buscando aqueles textos mais desconhecidos da Bíblia, para falar de uma forma rebuscada e difícil de entender. Não! Estou usando textos conhecidos que muitos de nós sabemos decor e salteado. Olha só o que diz o Salmo de número 91. Versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem é que me livra da peste? É o Senhor. E eu não estou aqui fazendo uma apologia, defendendo a irresponsabilidade. Deixar de lado o hábito de lavar as mãos, do uso do álcool, seja em gel, seja 70%, o uso de máscaras quando estiver em ambientes coletivos. As precauções, nós devemos tomar cuidado. A Bíblia diz que temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não estou dizendo que devemos abrir mão dessas coisas. O que está ao nosso alcance precisa ser feito. O que está além do nosso alcance é que Deus faz. Ah, mas eu não tenho como me livrar. Quantas pestes perniciosas estão acompanhando a nossa vida, a nossa história hoje? Falando em termos de Brasil, temos a pandemia, portanto uma crise sanitária, fora os seus desdobramentos na área econômica, na área política. E aí você continua analisando. Hoje eu ouvia dizer que por causa do colapso do sistema de saúde causado pelo coronavírus, já tem nova onda de dengue, peste perniciosa. E aí eu vejo catástrofes. Tem um ciclone que varreu o sul do Brasil, sobretudo Santa Catarina. Tem uma nuvem de gafanhotos para entrar no Brasil, peste perniciosa. E como fica a minha vida em relação a tudo isso?
preciso entender que é Ele que me livra da peste perniciosa. E se porventura Ele não me livrar, Ele me leva consigo. Acabei de receber uma mensagem da viúva daquele pastor a respeito do qual eu falei na quinta-feira, que faleceu na noite de quarta. Enquanto eu estava numa vigília de oração, eu recebi a notícia do falecimento do meu querido colega de ministério, um jovem de 88 anos, pastor Fernando. Acabei de receber uma mensagem da viúva, da esposa dele, trazendo palavras de consolo, de gratidão e de ânimo. Ela está de luto, lamentando a perda do marido. Foram décadas de convivência. Evidentemente, ela sente a separação, a dor, a perda. Mas ela glorifica a Deus e agradece o nome do Senhor, porque seu marido repousa nos braços do Pai. E ela até compartilhou comigo uma experiência que toca o meu coração. Na véspera do óbito, ele disse: se o Senhor me levar, eu estou pronto. Deus o livrou? Sim, foi uma forma de livramento. O Senhor o recolheu. Chegou o seu momento. Palavras da viúva. Chegou a hora dele. Entretanto, precisamos compreender que nada, nem a morte, nem a vida, pode nos separar do amor de Deus. Pode roubar a nossa paz. E eu tenho visto muitas pessoas em pânico. O servo de Deus, até na crise, ele sofre com a crise, é claro que sim. Mas ele não perde a paz. Tanto que a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Minha paz vos dou, disse o Senhor. Não como o mundo eu vou lá dou. O mundo não tem essa paz. Quando os discípulos estavam reunidos, depois da morte e crucificação de Jesus, seu sepultamento, os discípulos se esconderam com medo dos judeus, com medo da perseguição. Era uma crise. Os cristãos eram perseguidos. Jesus foi morto, foi crucificado, foi sepultado. 3 dias depois de sua morte, ele estava reunido. Os discípulos reunidos a portas fechadas. Nós já ministramos aqui sobre isso. Inquietos, angustiados, tristes. E o que acontece? Jesus se apresenta no meio deles, com as portas fechadas, e diz: paz seja convosco. Jesus se apresentou ali no meio e disse: Shalom. O que eu quero dizer para você nesta noite, independente das circunstâncias e das crises que você viva neste exato momento da sua história, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Precisamos compreender que só Jesus pode nos dar esta paz. Só Ele tem essa resposta para a minha vida e para a sua vida. Quantas e quantas vezes nós estamos desorientados, nós estamos literalmente sem rumo. Mas é nessa hora que o Senhor se apresenta a você e a mim e diz: paz seja convosco. Está na hora de você e eu
abrirmos os nossos olhos e o nosso coração para entendermos que a paz que nós buscamos, sabe, a Bíblia fala que a paz que excede, que ultrapassa todo entendimento. É dessa paz que eu estou falando. Você pode estar com medo, você pode estar ansioso, você pode estar nervoso com tudo que está acontecendo. Olha o que vem dizer a palavra de Deus. Diante dessas circunstâncias todas, o texto que eu acabei de mencionar está no capítulo 20 do Evangelho segundo João. Jesus ressuscitou, os discípulos não sabiam disso. Versículo 19 do capítulo 20 de João diz que ao cair da tarde daquele dia, aquele domingo especial, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, estavam os discípulos com medo dos judeus, como eu acabei de citar. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ou ainda, Shalom. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Quero lançar essa palavra sobre a sua vida nesta noite. Paz seja convosco. Amados, e Jesus se manifestou, mostrou as mãos, mostrou o lado, e eles se alegraram. Quando o Senhor se mostra, e ele disse de novo, depois que eles se alegraram, que passou o estresse, porque eles viram o Mestre, ele disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Portanto, meus queridos e minhas queridas, essa paz não pode faltar na nossa vida. E eu tenho visto muitas pessoas perdendo a paz. Não é isso que Deus espera, não é isso que Deus tem, não é isso que agrada o coração do Senhor. Podemos sim enfrentar muitas aflições. Podemos sim lidar com muitas tribulações, crises, mas não podemos perder a paz. Porque Ele nos dá essa paz para então, como Jesus falou aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu não tenho dúvidas como essa palavra tem ecoado no meu coração. Terminada essa live, como todas as noites eu tenho feito há quase um mês, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar na madrugada. E como essa palavra arde, como ela queima, como ela vem ao encontro do meu coração. Porque Deus está trazendo essa paz para nos enviar. Falávamos ontem sobre a palavra do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, sobretudo o versículo 1, quando ele diz: põe-te em pé e falarei contigo. O colocar-se em pé tem a ver com uma postura de alma, de coração. E quando nós nos colocamos de pé, Deus fala. E nos manda, e nos envia. E ele disse isso aos seus discípulos, ele disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Senhor está chamando você. O Senhor está me chamando. Há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus para a minha vida. Nesses tempos incertos de crises, a igreja, o povo de Deus, os escolhidos do Senhor, proclamarão que é chegado o reino dos céus.
E alguém pode me dizer assim, mas isso não é para mim. Por mais improvável que você se julgue, por mais improvável que você possa se sentir, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, o Senhor é o Deus especialista na escolha do improvável. Davi era o improvável de Deus, dentre os filhos de Jessé, para ser ungido rei. Veja que Saul foi eleito e ungido por Deus. Ele era o provável, mas que não se confirmou, porque o seu coração se corrompeu. Depois eu vou encaminhar para vocês, eu estou estudando um pouquinho sobre a vida de Saul, porque também aprendemos com a vida dos que são derrotados, viu? Também aprendemos, também são lições para nós. E Saul foi derrotado por ele mesmo, porque a coroa subiu a sua cabeça, literalmente. E ele deixou de lado o zelo pela casa do Senhor. Por mais improvável que você seja, quando Deus escolheu Gideão, Gideão era o improvável. Ele era o menor na casa do pai dele, que era da menor tribo do povo de Israel. Mas Deus o escolheu. E é isso que importa. Quando Deus escolhe alguém, as circunstâncias são absolutamente irrelevantes. Queridos, a certeza que eu posso te dar é que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É improvável, mas não tem problema. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Deus é especialista na escolha dos improváveis. José era o mais novo. Tirando Benjamim, que era uma criança, dos demais filhos de Jacó, José era o mais novo, mas era o escolhido de Deus. Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso, de jeito nenhum. Eu acredito, não no acaso, não na coincidência, eu acredito no propósito. O servo de Deus, ele é movido por propósito, não por acaso. E me permitam o trocadilho, eu não acredito em coincidências, eu acredito em Jesus-cidências. E por fim, há uma palavra que eu quero deixar para a sua vida nesta noite. No capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Perdão, não é coronavírus não, é alergia, tá bom? O coronavírus está repreendido em nome de Jesus. Isaías capítulo 45, 2 versículos apenas. O nome disso é rinite. Não tem problema nenhum. Deus é maior. Olha o que diz a palavra do Senhor. Antes de ler, desculpem. Antes de ler, eu quero te perguntar uma coisa. Responda para você mesmo diante de Deus. Se quiser conversar comigo particularmente depois, eu estou à disposição. Diante do que tens ouvido, qual tem sido a sua posição? Deus tem falado comigo, mais nessa quarentena do que jamais falou em todas as minhas longas primaveras. Nesses 46 anos de vida que Deus me deu sobre a terra até hoje, Ele nunca falou tanto comigo como tem falado nesse período de março para cá. Hoje, esta live que você está assistindo é a 91ª.
Já são mais de 3 meses ministrando a palavra todas as noites, dos quais quase 30 dias acompanhados, além do estudo, da ministração, da oração. Deus nunca falou tanto comigo. Aí você pode me dizer assim, então ficou tudo perfeito. Que nada. Pensa nos problemas que você tem, talvez multiplique um pouco para imaginar os que eu tenho. Tá tudo certo. Primeiro, Deus não me dá uma cruz maior do que eu sou capaz de carregar. Segundo, Ele é fiel. E Ele está no controle da situação. Ele não perdeu o controle. E terceiro, como diz o apóstolo Paulo, muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. E é verdade. No entanto, muitos têm argumentado, eu tenho percebido isso, mas eu não sei o que fazer. Deus me trouxe essa palavra de madrugada e ela está queimando dentro do meu coração. Não poderia deixar de repartir com vocês. Capítulo 45, versículo 2 e 3 do livro do profeta Isaías. Isaías é aquele, sabe aquele para o qual Deus apareceu no ano da morte do rei Uzias? Sabe aquele para o qual Deus apareceu no ano da morte do rei Uzias? Exatamente. Esse mesmo. Deus apareceu para ele. E ele olhou para a circunstância. Ai de mim! Eu estou perdido! Eu vou perecendo! Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Imediatamente, um serafim voou, tomou uma brasa do altar com uma tenaz, tocou os lábios de Isaías e o purificou do seu pecado. E aí ele ouviu a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse mesmo Isaías, no mesmo livro, capítulo 45, essa história está no capítulo 6. No capítulo 45 ele diz, palavra do Senhor, Deus dizendo, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, se você é da turma que está argumentando, eu quero lhe dizer o seguinte, Deus está indo à sua frente, endireitando os caminhos. Endireitando os caminhos. Despedaçando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, ou seja, aquilo que está impedindo a passagem. O Senhor está abrindo, o Senhor está liberando, o Senhor está passando na frente. É como se houvesse uma barreira na estrada e o Senhor vai à frente, liberando o caminho. E não termina aí, Ele está abrindo a passagem para você seguir. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Há um outro texto também na Bíblia que diz, eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Amados, as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus está abrindo portas. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nesta noite. Deus está abrindo portas. Está endireitando o caminho na sua vida. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, Deus está falando, tem jeito. Aquilo que você acha que não tem mais solução, que não tem mais resposta, tem resposta. Jesus é a resposta. Apenas não vá buscar, por favor, a resposta no lugar errado. Porque Ele é o Senhor que nos sara.
Ele é o Senhor que nos levanta. Ele é o Senhor que nos põe de pé. E coloque-se de pé. Levanta-te e falarei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. E Ele dará tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Sabe a resposta que você precisa? Ele vai dar. E não simples assim, no sufoco, estrangulado, no limite. Não. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, diz o Senhor. Conforme o seu poder que opera em nós. Para que todos saibam daquele Deus que te chama pelo teu nome. Portanto, Graziela, Dulce, Nena, Deus fala contigo, te chamando pelo teu nome. Gabi, Leonardo Martins, Deus fala contigo e te chama pelo teu nome. Ele não chama você. Ô, fulano! Ei, psiu! Não. Assim como um pai conhece cada um dos seus filhos, Deus te conhece e te chama pelo teu nome. E eu posso te assegurar, como é doce a voz do Senhor. Eu tenho ouvido essa voz dia após dia. Ele, quando se dirige a mim, ele me chama pelo meu nome. Põe-te em pé e falarei contigo. Eu irei adiante de ti. Toma posse dessa palavra. Oh, glória a Deus. Eu irei adiante de ti. Oh, bênção do Senhor. Endireitando os caminhos tortuosos. Ele é Deus que cura. Ele é Deus que liberta. Ele é Deus da providência. Ele é Deus das causas impossíveis. O Senhor está tomando a sua causa nas mãos dele nesta noite. Recebe essa palavra. E depois nós vamos ter testemunhos. Eu tenho orado por vocês nas madrugadas. E eu faço questão, para a glória de Deus, de ouvir os testemunhos. Combinado? À medida que Deus for respondendo as orações. Essa semana eu soube de uma resposta. Uma senhora que apareceu uma ferida, precisou ser hospitalizada para tratar em ambiente hospitalar. Oramos e soubemos que ela já está em casa, já foi feito o procedimento, foi terminar sua recuperação em casa e a ferida já está 90%, palavras da filha, fechada. Esse é Deus que nós servimos. O crente, ele é mais que vencedor. Então pare de andar acuado, com medo, fugindo. Você é rei, filho do rei. Filho do rei dos reis. Ele é médico dos médicos. Se é problema financeiro, se é problema de relacionamento, no casamento, no noivado, problema de família, briga entre família, problema de emprego, seja lá qual for o problema, ele é especialista nas causas impossíveis. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Porque é Ele que vai à sua frente endireitando o caminho. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Deus está levantando um exército poderoso sobre a terra para fazer a vontade do Pai. E o que o Pai espera é que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chegou a hora. Chegou a hora de
pôr-se em pé. E o Senhor falará contigo. Chegou a hora de se colocar de pé. E o Senhor falará contigo. Chegou a hora de se colocar de pé. E o Senhor falará contigo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. E libero, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos e das minhas amadas irmãs, uma porção a mais da fé no Senhor, a fim de que confiem no Senhor e creiam na sua palavra e recebam essa palavra de vitória. O Senhor que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, liberando a passagem. Que essa palavra, Senhor Jesus, traga paz aos corações, a fim de que entendamos que o Senhor está nos chamando para nos enviar, assim como o Pai enviou a Jesus, o Senhor hoje nos envia a anunciarmos que é chegado o reino de Deus. Fortalece a fé de cada um dos meus irmãos e de cada uma das minhas irmãs, a fim de que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade, como é feita no céu. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, você pode dar o primeiro passo em fé. Comece compartilhando essas lives, especialmente esta de hoje. Encaminhe para os seus seguidores no Instagram. Nessa tela que você está vendo, embaixo, tem um aviãozinho. Clica nele e manda para os seus seguidores a live. Outros poderão ser abençoados com esta palavra. Assim você também está se tornando um proclamador da palavra de Deus. No Facebook, compartilhe a live. Mande para os seus amigos. Compartilhe na sua linha do tempo, a fim de que os seus amigos possam visualizar também. Conheça o nosso canal no YouTube. Se inscreva. As ministrações também ficam salvas lá. E outras pessoas que eventualmente você... não são tanto de rede social, mas usam mais o WhatsApp. Manda, conversa com essa pessoa, pode me colocar em contato com ela. A gente adiciona na nossa lista de transmissão. Hoje, por exemplo, eu mandei 2 vídeos de edificação. Um louvor, que diz exatamente o texto que nós estamos ministrando, uma canção do Daniel Souza, e uma outra, que é mais conhecida até, de louvor, de gratidão a Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Às vezes uma canção que foi feita ainda, uma mistura de manifestação artística, enquanto uns cantavam, outros dançavam. E no final tem uma palavra do servo do Senhor. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma canção dessa às vezes muda a história de uma pessoa. Porque está declarando a palavra de Deus. Às vezes ter a oportunidade de mandar esse vídeo de alguns minutos pode mudar a história de alguém. Mas eu conto com a sua ajuda. Por certo, você tem amigos, conhecidos, seguidores nas redes sociais que não fazem parte dos meus contatos. E através de você, você pode ser um canal de bênção para alcançar outras pessoas. Não permita que a palavra pare em você. Ao invés disso,
transforme-se num multiplicador da palavra do Senhor. Por hoje, fico por aqui. Me despeço de todos vocês na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, deixando meu forte abraço, meu beijo carinhoso, apesar de estar o nariz meio incrédulo hoje, o coração continua firme no Senhor. Meu nariz precisa se converter, mas ele está em processo. Logo ele se torna um servo do Senhor também. E deixa de ficar espirrando no meio da ministração. Tá bom? Seguimos crendo no Senhor. Até amanhã, nesse mesmo horário. Sabadão amanhã, hein, gente? Deus dê a vocês um ótimo final de semana, na presença do Senhor. Separe um tempo para ler, meditar. Eu soube hoje que tem gente que assiste as minhas ministrações fazendo almoço, ouve a palavra de Deus em outros momentos. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. O importante é que a palavra seja anunciada. Mas para esses também que gostam de ouvir enquanto estão preparando a refeição, o convite é o mesmo. Dispara aí para outras pessoas, para que também possam preparar suas refeições ouvindo a palavra do Senhor. Até amanhã, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus esteja com vocês. Fique com essa palavra. Eu irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos.